Boa noite, tudo bem, pessoal? Eu sou a Silmara, sou diretora do Colégio Tablô aqui de Caçapava e hoje nós estamos dando início aí à nossa live que fala sobre a dificuldade, né, que nós estamos vivendo hoje sobre o Covid, principalmente com os nossos idosos, né? Então, por mais que a mídia tenha toda essa divulgação que eles fazem, né, sobre os cuidados que a gente deve ter, quais as medidas protetivas que temos que tomar, ainda existem muitas pessoas que possuem muitas dúvidas ainda de como fazer, como se proteger, como utilizar a máscara, utilizar os EPIs necessários, né? Então, hoje, em parceria com o Lar de Idosos São Vicente de Paula, aqui de Caçapava, nós vamos ter um bate-papo, né, com o Dr. Paulo, com o professor Daniel Moreira, que faz parte do grupo Tablô aqui, é um professor docente nosso. Então, nós vamos ter aí um bate-papo onde vai falar um pouquinho sobre essa realidade que estamos vivendo hoje, tá? Sobre o Covid-19, né? Que colocamos nós aí numa situação onde a gente teve que se reinventar, onde que a gente teve que passar para aulas remotas, né? Todo teve que se adaptar a esse novo normal que estamos vivendo, né? Então, eu acredito que muitos interessados em participar, muitos interessados em ter informações sobre o curso de enfermagem, que está em alta hoje, né, no mercado, muita procura pelo auxiliar, pelo técnico de enfermagem. Nós resolvemos abrir hoje essa live também pelo Facebook, pelo YouTube, para que vocês tenham um pouco de acesso, conhecer um pouquinho esse ambiente onde nós vivemos, tá? A escola, né, o Colégio Tablô, ela já está no mercado há mais de 50 anos, tá? Oferecendo vários cursos, né? A gente tem mais de 26 cursos aí, o Tablô todo, né? Aqui na região de Caçapava, nós temos hoje o curso de logística empresarial, de segurança do trabalho e do técnico de enfermagem, que ele é feito em 2 módulos. Um é o auxiliar e o outro é o técnico em enfermagem, né? Eles caminham junto, mas aí o aluno ele já tem, terminando o auxiliar, ele já tem a opção de já entrar no mercado de trabalho como auxiliar de enfermagem e logo após ele termina o curso de técnico e já consegue entrar como técnico também, tá? É o início dessa formação no ramo da saúde, certo? Mas então, eu vou convidar o professor Daniel agora para se apresentar para o nosso grupo aí, né? E falar Olá, um Silmara. pouquinho. Tudo bem, professor Daniel? Seja bem-vindo, né, a essa live. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua formação e a sua experiência, bem rapidinho, né? E aí, logo depois, a gente já entra com o próximo. Boa noite, Silmar. Boa noite a todos que estão aí assistindo a nossa live de hoje. Me chamo Daniel, sou professor da instituição Tablô, sou enfermeiro. Trabalho na enfermagem há mais ou menos há 10, 11 anos. Tenho a formação do técnico de enfermagem, então já fui técnico de enfermagem durante 7 anos da minha profissão. Hoje, né, fiz a pós-graduação em docência e hoje tenho especialização na docência e na saúde pública. E ministro aí o curso técnico de enfermagem no colégio, tentando a formação, né, de novos profissionais no mercado de trabalho, profissionais aí que possam atuar de maneira, né, cada vez mais científica e técnica, né, porque nós falamos que a enfermagem é o coração da saúde, né, sem a enfermagem não acontece saúde. Então, hoje eu estou aqui para somar um pouquinho de conhecimento com vocês, junto com a Silmara, o Dr. Paulo e com vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos compartilhar um pouquinho do conhecimento de hoje. Muito obrigada, professor Daniel. Agora eu convido a participar também da nossa live o Dr. Paulo, que é responsável pelos idosos do Lar
Vicente de Paula, aqui em Caçapava, ex-prefeito de Caçapava também, né, doutor Paulo? Gostaria que o senhor também se apresentasse um pouquinho e falasse da sua carreira aí. Boa noite, Silmara. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Para a gente é um prazer muito grande poder contribuir, né, com essa instituição, com a Tableau. A gente já trabalha com vocês há bastante tempo, né? Eu iniciei a minha profissão como médico da Fusan, um clínico geral, né? E também em São José dos Campos, no Hospital Pio XII, e na Prefeitura de São José dos Campos, onde eu tive a oportunidade de ter os alunos de vocês em formação e com a gente em estágios. E o pessoal muito bem capacitado, muito bem gabaritado, com uma boa formação. Nunca tive a oportunidade de conversar com vocês, no sentido de parabenizar vocês pelo brilhante trabalho que vocês fazem. Vocês fazem um trabalho onde realmente vocês já colocam os profissionais em condições de enfrentar o mercado de trabalho, em especial essa sensibilidade humana, que eu acredito que essa é uma marca que vocês dão para os que estudam aí, onde o contato com o ser humano, a relação com o ser humano, é a coisa que tem que ser mais priorizada em relação à questão técnica. A questão técnica, eu acho que vocês sabem mais do que eu, é capaz da gente aprimorar conforme a nossa vivência, a nossa profissão, o tempo que a gente trabalha. Agora, a parte da humanização do atendimento é uma coisa que vocês conseguem despertar bastante nos alunos que tiveram o prazer de formar com vocês e que estão em formação também. Então, estou aqui dando um depoimento de quem está diretamente ligado com os alunos de vocês. Parabéns. Parabéns mesmo. Muito obrigada, viu, doutor Paulo? E isso também leva, né? Nós também agradecemos a oportunidade de poder ter essa parceria com vocês, porque para que os nossos alunos possam ter um estágio de qualidade, que possam fazer a prática, né? Eles precisam de campos, né? Que abram campos para que a gente possa estar com eles lá dentro do lar, dentro dos hospitais, para que eles tenham essa pequena vivência, né, de experiência prática, para poder colocar o que eles aprenderam, né, em prática em si, tá bom? Mas muito obrigada. Então, agora eu vou dar a palavra ao professor Daniel e ao professor Paulo para que eles deem andamento aí em algumas questões, né, que são, assim, diretas aí dentro da realidade de vocês, tá bom? Eu vou ficar aqui do ladinho só escutando, participando aí, tá bom? Obrigada. Ok, vamos lá. Eu falo para os meus alunos, né, que essa pandemia mudou a vida de todo mundo, né? Uma doença, uma síndrome gripal aí bem agressiva, né? Em qual nós, profissionais da saúde, é uma luta constante, né? Ainda não conhecemos quanto nós queríamos conhecer quem é esse vírus, né? Cada vez mais sai artigos científicos, sai, né, informações para nós, mas ainda é um desafio, né, em conhecermos. Mas nós conhecemos a promoção e a prevenção, né, que são duas coisas essenciais, né? Diante da necessidade de nós prevenirmos essa doença e promovemos, né, a saúde na população. Então, é um desafio, né, para a enfermagem, para os médicos, para todos os profissionais, e eu tenho certeza que, né, os alunos, né, você que está aí assistindo com a gente, tem essa necessidade de ser um educador potencial nesse momento, em fazer uma promoção da saúde, né? E sabemos aí que nós temos algumas pessoas que estão no grupo de risco, né? Então, nós temos aí alguns fatores, algumas comorbidades, né? Que faz com que as pessoas sejam vulneráveis a pegar aí, né, uma morbidade ou até, infelizmente, a letalidade por conta desse vírus, né? Então, é um desafio para todos nós, mas a gente está se unindo. Eu acho que é o momento dos profissionais da saúde aí, né? Eu acho que hoje, o que está acontecendo hoje,
os profissionais estão muito mais à mostra, né? Estão muito mais visíveis. Então, isso é muito interessante e nós temos que usar isso a nosso favor, né? Nosso objetivo é o paciente, é a saúde, né? Então, um desafio para todos nós. E os idosos, né, é o que mais aí nos preocupa nesse momento, né? Então, nós temos o Dr. Paulo, né, que faz parte do corpo clínico da instituição de longa permanência para idosos. Então, tem algumas perguntas bacanas para a gente conseguir entender um pouco como que funciona esse cuidado dentro da instituição da longa permanência, né? E também jogando isso para a nossa vida, né? Às vezes nós temos em casa um idoso, uma pessoa que tem essa fragilidade melhor, então a gente vai conhecer um pouquinho da realidade da longa permanência, né? E também trazendo isso para nós, na realidade do nosso dia a dia, ok? Doutor Paulo, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, por que o idoso, né, ele é um risco de desenvolver uma forma mais grave, às vezes sinais e sintomas até mais atenuados, podendo sofrer aí até, infelizmente, uma letalidade, né? Então, por que esse idoso, né, tem esse fator, né, que nos preocupa diante dessa pandemia? Bom, Daniel, a você e os que estão nos assistindo, é muito importante a gente entender que essa doença ela tem uma característica, ela tem uma afinidade específica para determinado grupo da população. Isso foi demonstrado quando a gente começou com toda a discussão da pandemia, ainda em 2019, onde o número de idosos eram as pessoas que mais morriam. Foi lá que nós começamos a entender isso. O idoso ele já tem uma fragilidade da imunidade dele pela própria idade que avança. Então, com o passar da nossa idade, nós vamos adquirindo uma série de doenças que a gente costuma dar o nome de comorbidades. Então, você passou aí em geral da população, passou dos seus 60 anos, você já começa a ter a crise hipertensiva, a hipertensão alta, a diabetes, né? As doenças reumáticas, né? Os problemas respiratórios, aqueles que foram tabagistas ou são tabagistas vão sofrer mais. Consequentemente, essa máquina humana, né? Essa parte física da gente está bem debilitada. E por essa doença, o coronavírus, ser uma doença que ela tem uma afinidade por diversas partes do organismo, inicialmente achava que era só as vias respiratórias, hoje sabe que ela tem uma complicação muito grande para o lado do coração, através da embolia, da trombose, do infarto, hoje sabe que ela também tem uma afinidade muito grande pelos rins, hoje sabe que ela tem, além da afinidade que ela tem também para os pulmões, ela também tem outros órgãos alvo do ser humano. Então, você tem um ser humano debilitado por conta da idade, eu estou dizendo aí que não é questão não é questão de ser doente só, mas é o fato da idade. Então, ele tem uma propensão maior. Como a evolução dela é muito rápida, não dá ao idoso a oportunidade que, eventualmente, tem o jovem, o adolescente, de responder de uma forma que possa superar a doença. Então, essa é uma das complicações principais, né? Então, o fato de você ter comorbidades. A gente tem trabalho estatístico que mostra que uma grande maioria dos idosos que veio a óbito, eles tinham doenças cardiovasculares, né, coração e coronárias, e as doenças de hipertensão arterial e a diabetes. Esses foram o órgão, vamos dizer assim, a população-alvo, quando começou todo o processo. Então, esse é o grupo que a gente tem uma maior sensibilidade. Você tem uma ideia, a gente tem estudos que são ainda antigos, mas estudos de 2010, e diz que nós temos aí em torno de 3.600 instituições de longa permanência no Brasil. Nessas 3.600, nós temos 90 mil idosos. Então, a preocupação maior passou, inclusive, com essas residências, essas instituições de longa permanência, que antigamente eram conhecidas por asilos, né? Então, hoje mudou o nome. E a preocupação maior com a gente é esse que está institucionalizado. Aquele que está em casa, a gente tem uma proteção maior por causa das familiares. Aquele que está no lar de idosos, está junto com uma grande comunidade de idosos, a preocupação maior. Bacana, né? Os idosos, né, como o senhor mesmo falou, são aí, né, as pessoas
mais vulneráveis, né? E as medidas de prevenção que a instituição de longa permanência, né? Nós estamos falando muito nessa promoção, né? Lavar as mãos, usar máscara, papá, todo mundo já está conhecendo sobre isso, né? Mas quais são os cuidados na prevenção com a pessoa idosa para que ela não seja contaminada e especialmente ali com a convivência, né, da instituição de longa permanência, onde eu tenho vários idosos, né, no mesmo local, vários profissionais, né, uma multiprofissional, então eu tenho a enfermagem, eu tenho os cuidadores, eu tenho o pessoal, né, da higienização, eu tenho o pessoal da administração, fisioterapeutas, então eu tenho um conjunto de profissionais que atuam, né? Então, quais são essas medidas de prevenção que a instituição de longa permanência está tomando para não levar, né, o vírus até as pessoas idosas que ali residem? O Daniel, logo que começou todo o processo dessa questão do coronavírus no país, alguns estados, como o estado de São Paulo, antes mesmo que soltasse qualquer normatização por conta do Ministério da Saúde, da Anvisa, já tomaram uma série de medidas. A primeira, e as principais, são essas que vocês ensinam aí no curso do Tableau, né? Então, é todo aquele cuidado necessário, entendendo que a infecção não chega ao ser humano só por ele. Nós, profissionais de saúde, somos um dos grandes responsáveis para levar a doença para o paciente, seja dentro de um hospital, seja dentro da instituição de longa permanência. Como a gente leva? Como eu entro em contato com outros pacientes que estão doentes, eu posso carregar isso das diversas formas de transmissão, seja através das minhas gotículas, quando eu falo, que eu solto quando eu falo, e aí as pessoas respiram aquelas gotinhas e podem estar recebendo a doença. Eu posso ser um portador-são, eu sou um profissional de saúde que tem uma grande imunidade, mas eu transmito doença. Então, a primeira precaução nossa é usar máscaras no sentido de proteger esses que a gente sabe que é a maior via de contaminação, que está sendo as vias respiratórias. Então, a primeira preocupação da gente. Foi colocada pela Anvisa uma série de mudanças dentro do lar de idosos que foi muito rápido, né, dentro das instituições de longa permanência. Primeiro, assim, a proibição da visita, né? Primeira coisa, proibir a visita, porque são as pessoas que levam a doença para dentro do lar de idosos. A proibição da visita, lógico, conversando com os familiares, dando oportunidade deles conversarem com os seus idosos, através das redes sociais, exploramos bastante isso, que a gente também não pode usar a regra tão grande e deixar essas pessoas no isolamento social, que eles sofrem muito. Então, a gente tem que fazer todo esse processo. Então, a gente fez uma modificação lá, e a maioria dos lares de idosos fizeram isso. O que é? Logo na entrada, você tem uma pia, foi colocada uma pia que não existia, para que as pessoas possam lavar a mão. Não entra na instituição antes de fazer isso. Lavar bem as mãos, com todo aquele cuidado que vocês ensinam. A lavar a mão tem que ser uma coisa exaustiva, não é jogar embaixo um pouquinho só de sabão, mas ensaboar bastante as mãos com sabão líquido. Lavar a palma das mãos, o dorso das mãos, o dedo, a ponta dos dedos, né? Aquele processo de ensino. Nós fomos mais rigorosos. Nós aprendemos com vocês, Daniel, a fazer aquilo que estava aprendendo no curso, e as pessoas relaxam um pouquinho. Vai um rigor muito grande as pessoas lavar as mãos logo que entram. Logo em seguida, a gente pede que eles passem o álcool gel, não é isso? O álcool gel nas mãos, e aí eles se dirigem para um posto de enfermagem, onde é medida a temperatura desses funcionários que estão entrando lá. Os técnicos de enfermagem, auxiliares, os cuidadores, o pessoal que trabalha na parte de limpeza, o pessoal que trabalha na retaguarda da nutrição, os fisioterapeutas, enfim, né, a psicóloga, todos têm, até o médico. Eu também tenho que fazer todo esse processo. Eu mais do que ninguém, né, tenho que dar o exemplo. E a primeira coisa que nós fizemos foi fazer treinamento para eles em relação a isso. Na verdade, fizemos o que vocês já faziam, né? E a gente reforçou todos esses conceitos. Lavar bem as mãos, usar máscara para proteger, né? Evitar de falar em cima dos pacientes. Além desses cuidados também, a gente passou a instituir, inclusive, aquela máscara que é usada no sentido de proteger mais ainda, aquela que é de acrílico, né? Para que eles pudessem ter a proteção maior ainda. Além deste processo, não esquecer aquilo que vocês ensinam, a máscara, ela tem um tempo, não adianta você ficar com a máscara o dia inteiro, você tem que trocar a máscara 3, 4 vezes ao dia, cada 2 horas, cada 3 horas, de forma que a gente pudesse evitar ao máximo a contaminação. E fizemos uma mudança muito rígida ali dentro, Daniel, que é no sentido de que
os profissionais que trabalham lá têm a responsabilidade de ter uma conduta rígida lá fora, né? Porque não adianta a gente fazer todo esse processo com eles, ensinar eles todo esse processo do distanciamento, de manipular os pacientes, e se ele lá fora ele não usa máscara, que ele pode estar contaminando os pacientes. Então, ele tem que ir lá fora, a exigência dele fazer tudo isso. Quando ele chega em casa, até para proteger seus familiares também, mas sabendo que a responsabilidade deles é redobrada em relação ao lar de idosos. Não é porque não é um hospital que ele não tem que fazer tudo que ele deve fazer no hospital, muito pelo contrário. Agora nós somos a população-alvo nas instituições de longa permanência. E uma grande pergunta, né, como nós conversamos um pouquinho no começo da live, nós profissionais somos um potencial educador, né, educar a população na questão, na prevenção de não levar esse vírus, né. Então, na sua visão, né, com a sua experiência, né, quais são os cuidados que a família ou o cuidador, né, possa fazer em não levar essa contaminação para uma pessoa idosa que reside em casa, com a família, né? Às vezes a gente tem uma família populosa, né? Às vezes ninguém é da área, então ninguém sabe essa medida de prevenção e, né, pode ser aí bem agravante levar esse vírus à pessoa idosa. Então, quais são as suas orientações que você passaria para nós hoje para que a família ou o cuidador, né, que medidas que fazem para não levar essa contaminação aí até a pessoa idosa? Daniel, na mesma conduta que a gente fala em relação à instituição, a gente, na verdade, reforça para os cuidadores, porque no nosso país tem-se a impressão que o cuidador, ele não é um profissional de saúde, ele é um babado idoso. Não é verdade. Ele é um profissional de saúde, ele tem que tomar todos os cuidados que ele estaria dentro de um hospital. E mais ainda, então, quando ele sai de casa, seria bom que ele pudesse se higienizar, tomar um banho completo, né? E ao sair de casa, ele deveria ir com a máscara, né? Para se proteger, evitar aglomeração dentro do transporte coletivo, ou no transporte, atrasa um pouquinho, mas não pega porque ele está muito cheio, enfim, para que pudesse protegê-lo, para ele não levar a doença para dentro da casa onde ele vai cuidar desse idoso. Ele que adorava ir nas suas reuniões, seu churrasco, ele vai ter que ter um cuidado maior, não vai poder fazer isso, porque ele está cuidando de um idoso num local que não é nem uma instituição de permanência, nem é dentro do hospital. Então, esse cuidado dele rígido. E higienizar as mãos sempre com água e sabão, que é a melhor coisa, o álcool gel, aqueles cuidados que a gente fala normalmente, não tossir em cima das pessoas, tossir no dorso do braço, né? Para evitar de você estar transmitindo essa doença para as pessoas quando você tosse. E quando ele chega no local onde ele vai cuidar desse idoso, ele tem toda a rigidez. Tirar o sapato, trocar por um sapato que normalmente ele deve deixar no lar onde ele cuida, na casa onde ele cuida, um sapato específico que ele fica dentro daquela casa, ou higienizar o sapato dele, né? Todos os pertences que ele veio da rua, o óculos que ele usa, o relógio, a bolsa, a carteira, a chave, ele já higieniza logo antes de entrar dentro da casa ou no setor específico que essa pessoa deve deixar para higienizar todo esse material, porque ali também transmite a doença. Você sabe que a doença não é transmitida somente pelo que eu estou indo direto tossindo as pessoas, mas quando eu tosso, quando eu coloco a mão nas mucosas, seja no olho, seja na boca, seja no nariz, eu toquei numa chave, eu toquei em uma carteira, eu toquei numa bolsa, eu toquei na maçaneta, eu posso estar contaminando outras pessoas. Então, todo esse cuidado. E ao entrar nesse lar que eu tomo conta desse idoso, de preferência que eu pudesse tomar um banho novamente, trocar a minha roupa e me paramentar. Colocar uma máscara, né? Não precisa ser uma máscara cirúrgica, não precisa, mas uma máscara minimamente para se proteger, trocando essa máscara a cada 2 horas, né? Usando de preferência sempre o álcool gel do seu bolso, para estar usando o tempo todo, e, assim, tomar esse devido cuidado quando ele faz o contato com o idoso. Eu tive umas histórias assim, vidas pessoais, o Daniel, da pessoa tomar o maior cuidado, o cuidador tomar todo o cuidado, e o familiar não tomar esse cuidado. O familiar exigir do cuidador tudo isso, e ele anda na rua sem a máscara, ele vai visitar a mãe dele sem a máscara, ele vai visitar a mãe dele sem trocar o sapato, quer dizer, aí o cuidador acaba levando a responsabilidade de levar a doença para o idoso, quando o cuidador tomou todos os cuidados necessários. Isso? E depois, quando ele sair também da mesma forma, né? Chegando em casa, fazer todo o cuidado higiênico que ele teve em trânsito para não levar para a casa dele. Então, esse cuidador, ele tem que ter
uma conduta rigorosa, igualzinho que trabalhasse dentro de uma instituição de longa permanência ou dentro de um hospital. Bacana. Uma outra pergunta que é bem aí sugestiva, né, que as pessoas perguntam a nós, aos estudantes também, né, é em questão da quarentena, né? A pessoa está de quarentena em casa, né? A pessoa está se tratando em casa. Então, nós sabemos aí, né, se o paciente não tem nenhuma normalidade dos seus sinais e sintomas, né? É um paciente mais estável, realiza os exames e às vezes vai para casa e vai cuidar em casa. Então, quais são os cuidados, né, que a família tem que ter com com essa pessoa, com esse idoso que esteja em casa na quarentena, se reabilitando, né, ali, ou hoje, né, hoje os exames estão bem mais rápidos, então a gente consegue ver, mas no começo da pandemia, né, a gente tinha muito isso, em que, vai para casa, o resultado vai sair, aí não sabia se era, se não era, e às vezes o paciente era um paciente mais tranquilo, mais estável, e às vezes é tratado em casa, né? Então, muitas pessoas, né, falam, como que a gente, quais são os cuidados que nós temos que ter na quarentena com esse paciente em casa? Bom, mais uma vez, Daniel, eu quero agradecer a sua colocação, que é muito importante, porque é um desafio a gente fazer quarentena em casa, fazer um isolamento em casa. Quando a gente fala de uma casa, de uma pessoa de classe média alta, quando você tem aí 3, 4 quartos em casa, fica mais fácil, né? Fica menos difícil. Agora, quando eu, às vezes, vou para uma região mais distante, mais na periferia da cidade, onde vive 2, 3 famílias, às vezes, numa mesma casa, com 2 ou 3 cômodos no máximo, fica mais difícil, são realidades diferentes, né? Mas o que a gente tem que fazer, dentro da realidade que a gente vive, usar bastante criatividade. A primeira coisa que eu tenho que pensar é que essa pessoa ela está com a suspeita da doença ou com a doença, mas ela não está com aquele quadro agudo que necessita internar. Mas ela pode estar tossindo, pode estar espirrando, ela, quando fala, ela está transmitindo a doença. Então, eu tenho que reservar um local onde ela possa ficar o mais afastado possível do restante da família, seja um quarto, né? Ou se ela tiver que usar um quarto com outra pessoa, que ela fica com um distanciamento de pelo menos 2 metros, uma cama da outra, é isso? E que ela use a proteção o máximo possível. Então, eu estou no meu quarto com alguém, a minha casa não é uma casa tão grande que eu posso colocar um quarto só para aquela pessoa, eu vou dividir aquele quarto, mas ela vai ter que usar uma máscara, e eu também, quando estivermos no mesmo quarto. É isso? Quando eu estiver na sala, ela está no quarto. Quando estiver no quarto, ela está na sala. Quando eu for transitar para ir para a cozinha, eu devo ir de máscara. De preferência, aqueles que podem ter um quarto separado, ele ficar exatamente dentro daquele quarto 14 dias, onde a comida é levada para ele lá no quarto, ele deixa o prato dele, o talher dele, para fora do quarto, alguém vai lá e recolhe, com todo cuidado, né, de não se contaminar, lava essa louça dele separada, mantém essa louça separada para ele, isso, cuidado especial em relação à higienização do banheiro, cuidado especial à higienização do próprio quarto dele, uma ventilação, de preferência sempre aberta as janelas, né, e aqueles cuidados que tem que ter no sentido de, a todo momento, lavar bem as mãos, a todo momento álcool gel, e não abrir mão do uso da máscara, e evitar o trânsito dentro de casa desnecessariamente, né? Então, eu vou ter que ter um jeitinho de ele ficar mais no quarto dele, vai botar um livro para ele ler um pouco mais de livro, se ele tiver um computador, ele pode ficar mais no computador dele, ele vai ter que ficar exatamente o mais longe possível da família, e é o desafio, que às vezes tem criança pequena, né? E a criança, o filho quer fazer um contato com o pai, você vai ter que explicar, trabalhar essa criança, porque ela também é vulnerável, né? Então, o desafio é você fazer dentro da sua casa, quando você tem uma condição ideal, é uma forma de trabalhar. Quando você tem uma outra condição, você tem que criar condições para que as pessoas tenham o mínimo contato possível. Legal. Uma das nossas grandes preocupações, principalmente no começo da pandemia, foi as aglomerações dentro das instituições de saúde, né? Principalmente aí o pronto-socorro, o pronto-atendimento, era uma coisa mais desconhecida da população, né? Então, a nossa preocupação era antes dos hospitais de campanha, né? Antes das tendas, né? Que as instituições fazem, a gente tinha essa grande preocupação, né? Então, a pergunta é, toda pessoa idosa que tiver sintomas gripais deve ser levada a um pronto-socorro ou um pronto-atendimento? Então, vou dividir a sua pergunta em duas. O institucionalizado, aquele que está no Instituto de Longa Permanência. É isso? O outro,
que está na sua casa, né? Então, quando você, em alguns municípios, eles estabeleceram a videoconsulta, onde você poderia fazer a pergunta, os médicos são mais de idade, eles não ficam atendendo na porta, mas ficariam no pronto-socorro, mas ficariam dentro da Secretaria da Saúde para responder as perguntas. E eu faço a consulta pela internet, faço a consulta pelo telefone, e aí eu vou ser orientado. Como é que você está? Bom, está se alimentando? Estou me alimentando. Está com febre? Tive uma febre só durante o dia. Não, eu tive 4 febres num dia, já vai para 2 dias. A falta de ar está aumentando. Então, você tem que procurar o pronto-socorro. Você estava com um quadro que agravou. Você, inicialmente, quando procurou o pronto-socorro, você estava com tosse, você estava simplesmente com a febre, que te incomodou e dor no corpo. 2 dias depois, 3 dias depois, agravou. Você começou a ter a falta de ar. Você começou a sentir o cansaço, você começa a não querer comer. Então, você tem que procurar imediatamente o pronto-socorro. Os outros deveriam estar procurando a UBS, a Unidade Básica de Saúde, ou através de videoconferência, que as UBS não fecharam, apesar das pessoas, eventualmente, não ter procurado os postinhos das UBS, mas elas não fecharam, elas ficaram para esses casos leves. O que se pediu é que as pessoas que tivessem esses casos leves, que não fosse para a emergência, que não fosse para o pronto-socorro, para não sobrecarregar o pronto-socorro. E parece que esse apelo foi respondido, apesar de várias falhas que existiram na questão da nossa quarentena no país, do distanciamento social, a gente teve algumas cidades, alguns estados que teve um congestionamento, como foi no norte do país, no nordeste, em Manaus, mas a maioria a gente conseguiu minimizar esse impacto. Você teve ideia, teve hospitais de campanha que nem precisaram funcionar, conseguiu reduzir esse impacto. Então, voltando, e você falou, no caso da instituição longa permanência, quando a gente leva um paciente para o pronto-socorro, a enfermeira que vai acompanhando, a técnica de enfermagem, sabe que esse paciente ele tem que ter todo o cuidado necessário do uso da máscara, todo o cuidado necessário onde ele entrar em contato, ele fica dentro do carro, ele não sai do carro para ir para o pronto-socorro, a não ser na hora que o médico chama, aí depois que ele sai, não fica na sala onde estão bastante pessoas, ele volta para a instituição, toma um banho, é higienizado, álcool gel nas mãos, usa máscara, e se ele não está com nenhuma suspeita, ele volta para ficar com os outros pacientes. Se ele chegou no pronto-socorro, fez o exame de raio-x, está com suspeita, ele vai ficar num quarto em quarentena. É assim que a gente trabalha quando ele está institucionalizado, E em pacientes que a gente teve internado, eu tive um caso, Daniel, que a paciente infartou no lar de idosos agora, em plena pandemia. Eu não estava presente, porque eu não sou plantonista, eu dou assistência, mas não sou plantonista. A enfermeira entrou em contato comigo e disse: a paciente está assim, está com dor no braço, nem um infarto típico, está com dor no ombro, dor no braço, mas teve uma sensação de perda de sentidos. Falei, esse você tem que levar no pronto-socorro. Que tem muita gente com medo de levar no pronto-socorro, não levou, e tem muita gente que morreu em casa, porque não quis levar, porque achou que não era para levar. Não é assim. Você tem que tentar saber a hora certa de levar. Então, essa paciente foi atendida pelo pronto-socorro da Fusan, ela foi para o hospital regional, foi feito um cateterismo, foi colocado o stent, ela voltou para o lar de idosos, ficou em quarentena 14 dias, com o pessoal da enfermagem, um pessoal de enfermagem específico para ela, recuperou e está bem com a gente. E era um paciente que era preocupante, porque ela entra naquele quadro que você falou, Daniel, grupo de risco, idosa, hipertensa, infartada, e com a preocupação, e fez um teste que tinha dado Covid positivo. E depois fizeram 2 testes, deu negativo. Com aquela dúvida se é ou não é Covid, na dúvida, vai ficar separado. Mas pela evolução não era Covid mesmo, senão a gente não estaria com ela até hoje lá de idosos. Legal. Como a gente conversou um pouquinho no começo, é um momento aí de ter o trabalho multidisciplinar. Nada melhor do que a instituição de longa permanência que faz esse tipo de trabalho, Doutor, diante da sua experiência, do seu tempo de trabalho na saúde, com um trabalho multiprofissional, puxando um pouco sardinha para nós aqui da enfermagem, do colégio, qual é o papel da enfermagem nesse processo, nessa pandemia, o seu olhar médico, e com a experiência que você trouxe? Qual é o papel da enfermagem nesse processo da pandemia que nós estamos vivendo? Tá. Eu vou me permitir, se você me autorizar, com a sua licença, a gente responder aí a Valdirene Sanches, que tem uma dúvida aqui. Quando o idoso precisa sair de casa realmente
é eficaz ele usar a máscara e luva, ou isso pode dar uma falsa sensação de segurança? Muito boa a colocação da Valdirene. Em primeiro lugar, Valdirene, é seguro e a gente tem orientado e tem pedido para que todos usem máscara, não é só idoso. Mas sempre com aquela preocupação se esse idoso vai ficar fora de casa mais do que 2 horas, você leve 2 máscaras. Outra coisa, a máscara tem que saber colocar, não é isso, Daniel? Segurando pela aquela elástico, pela corda e não pela frente da máscara. Se a máscara incomodar, você tem que puxar em cima dela e não no meio dela, senão você está se contaminando. Quando você tiver que tirar a máscara, fazê-la ficar do lado do avesso e ter sempre um saquinho plástico para você guardá-la. Não deixá-la exposta e largar em qualquer lugar. Porque a máscara, quando você coloca ela no queixo e não coloca ela tapando a boca ou o nariz, ou tapa a boca e não tapa o nariz, ela é ineficaz. Agora, não é a sensação de que é falsa segurança. A luva não é necessário a pessoa sair na rua de luva. Agora, a máscara é importante sim, sem sombra de dúvida, e não dá falsa sensação de segurança. É lógico, pelo fato de eu usar máscara, eu também não vou estar abraçando as pessoas, tem que manter aquele distanciamento, né? Não é que eu estou de máscara, eu posso ficar juntinho de você e tomar água com você no mesmo copo, nada disso, né? Eu estou de máscara, eu tenho que manter um distanciamento também, senão a falsa segurança que foi falada. Em relação a sua pergunta, o papel da enfermagem sempre foi fundamental. Eu não consigo acreditar em trabalho onde não existe uma interação multiprofissional. Não existe essa questão da hierarquia de uma forma vertical. Não existe. A gente aprende muito com o técnico de enfermagem, aprende muito com o enfermeiro, aprende muito com o auxiliar, aprende muito com o cuidador. O papel de vocês é fundamental, não só o papel técnico, né, de fazer a administração da medicação, de ver uma pressão arterial, não só fazer um teste de diabetes, de ajudar a dar uma alimentação, de fazer um curativo, isso é primordial, né? Se mandar eu fazer uma injeção em alguém, eu não sei fazer. O enfermeiro sabe fazer, você não é médico, mas eu sou médico, mas não é a minha prática, só para ter uma ideia. E eu tive enfermeiros que trabalharam comigo, Daniel, em UTI, que eles sabiam colocar um paciente no respirador melhor do que muitos profissionais, num respirador. Tamanha competência e capacidade que eles adquiriram. Então, o profissional da enfermagem, ele é de sua importância. Ele é importante também num papel que você colocou muito, muito interessante, Daniel, que é o processo educativo, não é só o processo técnico de você fazer os procedimentos de enfermagem, mas você fazer palestras, fazer orientação, né? Você conversar com as pessoas, com os familiares, com o paciente, você está mais próximo do paciente do que a gente. Então, você tem um papel para a gente fundamental na enfermagem. Eu volto a dizer, dentro do quadro de saúde, a humanização do atendimento é o principal importância que existe, do meu ponto de vista, de todos os profissionais, mas em especial o pessoal da enfermagem, que está muito próximo. A outra importância é saber que nós somos as pessoas que curamos, ajudamos a curar os pacientes, mas também nós ajudamos a adoecer se a gente não tiver todo o cuidado necessário de biossegurança, sem sombra de dúvida. Eu acredito que uma das coisas que o curso de vocês deve estar fornecendo, e se puder você intensificar, é o cuidado com os resíduos hospitalares e o cuidado com os resíduos do lar de Instituto de Longa Permanência, que a gente acaba esquecendo desse processo. Então, os resíduos hospitalares, os resíduos procedimentos, eles têm todo um jeito de tratar, têm todo um jeito de trabalhar, eles têm que ficar separado dos resíduos que são convencionais, do alimento, tudo mais que eu jogo fora. Né? A forma que eu vou retirar daquele local onde ele está, a forma que eu vou levar para ser recolhido, a forma que ele vai ser depois incinerado, tudo isso é importante. A importância também quando eu tenho um paciente que vai a óbito. Eu tenho que ter um treinamento todo especial para esse técnico de enfermagem, para esse enfermeiro, para o paciente que vai a óbito, seja no lar do Instituto de Longa Permanência, ou seja dentro do hospital. Porque esse corpo, vamos dizer assim, essa pessoa que foi a óbito, ela está transmitindo a doença. Tanto é que você não deixa haver o velório, nem as pessoas poder abrir o caixão e se despedir dessa pessoa. Então, o cuidado continua sendo rigoroso quando esse paciente vai a óbito também. Então, a importância do pessoal da enfermagem, desde a importância da humanização, desde a importância do processo educativo, desde a importância do processo de trabalho, desde a importância que quis fazer um destaque especial, que é a questão
dos resíduos sólidos hospitalares, resíduos que são hospitalares, que são de suma importância, e não esquecer desse processo. Um treinamento especial para quem vai lidar com esse paciente, porque existe o resíduo que você tira. A preocupação também de como você vai se paramentar. Não adianta ter EPI quer dizer, equipamento de proteção individual, a máscara, o avental, a luva. Se você não sabe colocar, nem sabe tirar. Se você segura pelo lado errado, você está contaminando. Eu dei exemplo da máscara. Se você tira ela pelo pano, você está se contaminando. Você tem que tirar pela elástico. Né? Você sabe como é que você tem que colocar um avental, como é que você tem que tirar um avental. Né? Você não pode pegar o avental e tirar ele pela frente dele. Você tem que tirar pelo cordão e dobrar o avesso. E de preferência, quando você for tirar um EPI, que ele esteja bem próximo do paciente. Não vai andando com esse EPI por o corredor inteiro, com o avental, com a máscara. A última coisa que você tem que tirar é a máscara. É isso, tem que entender esse processo, né? O avental, a luva, o avental, o gorro e o último a máscara, né? E, de preferência, que você esteja num local bem próximo, o local de resíduos sólidos seja bem próximo do paciente, né? Não sei se eu consegui responder, né, Daniel, mas é só para a gente poder mostrar um pouco da técnica, um pouco da relação. Vocês são os olhos dos médicos no paciente. Vocês estão olhando 24 horas. Vocês são um sinal de alerta. Vocês não têm que ter nenhum momento de dificuldade de chegar para o profissional e dizer, olha, está acontecendo isso. Ah, mas eu vou lá, o doutor vai brigar. Vai lá e fala com ele 2, 3 vezes. Se é um técnico, o doutor não deu atenção, vai lá e conversa com o chefe de equipe. É isso? Ah, o médico disse que depois ela não vai lá porque você está sentindo que o paciente está gravando. É você quem vai ajudar a gente. É você quem vai ajudar na sobrevida desse paciente. Obrigado, doutor, pelas informações, pelas respostas. Esse é o momento que a gente abre aí para quem está assistindo, para quem está com a gente na live aí, fazendo comentário, fazendo uma pergunta, quiser fazer alguma colocação, fiquem à vontade. Estamos aqui para responder. O que a gente for preciso, a gente vai estar aí respondendo a vocês. O Isaac dos Santos, né, que está aí com a gente, ele faz, em caso dos idosos, como procedemos? Pode ir normalmente ao hospital sobre vários cuidados? Né, o doutor já começou a falar um pouquinho sobre isso, né? Isso depende muito das questões clínicas do paciente, né? Claro, a gente não é o momento de qualquer sinal de sintoma procurar, né? Sinais e sintomas mais específicos, né? E, claro, a instituição de saúde vai estar ali para atender a todos, né? Se é no Covid, no Covid, eu até falo, né? Todo mundo está com Covid. Vai continuar chegando os infartados, vai continuar chegando pessoas com outras síndromes gripais, com outras doenças virais, né? Então, isso vai ser realmente feito o atendimento, porém, temos que, né, ter um olhar clínico aí diferenciado para esse paciente. É isso mesmo, doutor Paulo, essa colocação? Perfeito, que a gente já tinha comentado. Eu só queria pegar a pergunta dele e fazer um gancho para uma outra colocação que a gente fez. Olha, você veja o exemplo que eu falei de um paciente que infartou dentro da instituição e que infartava dentro de casa. Você, com medo de levá-lo no pronto-socorro, você acabou agravando a situação dele. Então, você tem que ter esse parâmetro, né? Seja o paciente com suspeita de Covid, se ele complicou ou se ele não complicou. Se ele não complicou, se você está com a suspeita, é levar na UBS, que é o melhor caminho para você resolver esse problema. Mas o UBS funciona para poder te orientar, né? E tem aquele paciente que ele tem uma consulta marcada. Ele tem uma consulta marcada. O que eu faço? Desmarca a consulta? Né, com medo de eu levar ele para lá, ele pode adoecer, aí você tem que ver que tipo de consulta. É isso? É um exame de vista? Vamos remarcar. Não, ele é um paciente oncológico. Ele precisa passar no médico dele de quimioterapia, de radioterapia, fez o tratamento, precisa de controle. Tem que ir lá, porque senão você complica a vida desse paciente. Então você tem que saber. Ele é um paciente cardíaco, faz tratamento, já fez cateterismo, já infartou, é um paciente que tem tido sintomas, tem ido a pronto-socorro, anteriormente, tinha muitas vezes pronto-socorro, e tem uma consulta marcada para o cardiologista. Como é que ele está? Está sintomático, está bem, liga para o seu cardiologista, olha, o que é que eu faço? Ele está bem, está com a medicação aqui, o que é que eu faço? Não, pode deixar, remarca para tal data. Então, o bom senso, nesse momento, é importante. Seja aquele paciente que tem uma doença crônica, que tem que ir no médico, seja o médico do SUS, ou seja o médico privado, né? E esse é o caminho que a gente tem que cuidar. Né? O paciente que precisou, nós vamos levar. Não tem jeito, tem que levar.
Não, é um paciente que tinha uma consulta agendada, era um médico que disse, esse dá para tentar remarcar. Então, essa é a preocupação da gente o tempo todo. A pergunta da Andréia, né? Boa noite, Andréia. Ela pergunta assim: paciente testado positivo, porém assintomático, os cuidados são os mesmos? Os cuidados são o mesmo. O fato dele testar positivo já pressupõe que ele tem que ter a quarentena. Aquilo que a gente comentou, ele é positivo. E aí vai até uma discussão do que é o positivo. Hoje a gente sabe que tem aquele paciente, e é até bom a gente falar um pouquinho, quando a gente fala sobre os testes, eu falei um pouco sobre teste em lives que eu fiz, você fazendo os testes, o que é o positivo dele? O que ele chamou de teste positivo? Ele foi positivo naquele teste da sorologia, do teste do dedo, ou ele foi positivo do SWAB? Quando ele faz aquele teste positivo do SWAB, que é aquele do cotonete, que geralmente a gente faz nos 8 primeiros dias da doença, do 3º, 8º dia da doença, ele está numa fase de transmissão grande, apesar de ele não estar doente, apesar de ele não estar tossindo, mas ele só em ele respirar, ele falar, ele está jogando o vírus para tudo quanto é lado. Ele é positivo, ele está transmitindo. Depois do 10º dia em diante, é que aquele teste do dedo ou da veia, que é a sorologia, dá positivo. Se eu fizer o teste do dedo antes do 8º dia, ele pode dar negativo. E aí eu já não estou com a doença, não, eu fiz no período errado. E o teste positivo do dedo, ele também está transmitindo. Se ele tiver um dos anticorpos muito altos, chamado IgM, são 2 anticorpos que é medido, IgM e IgG, se ele está com a IgM muito alta, ele está transmitindo bastante a doença. Se ele já está com a IgM baixa, zerada, não tem mais nada, tem a IgG, que é o outro anticorpo alto, ele não está transmitindo mais a doença. Ele não está mais transmitindo, ele está vacinado. Ele foi vacinado pela própria doença. Mas, para não confundir, deu positivo, 14 dias no mínimo de quarentena. Tá certo? 14 dias no mínimo. Ok. O Almicir, colocou ali uma pergunta, acho que é uma última, Os profissionais da linha de frente, são ali um potencial de ser contaminado, Somos, eu acredito que é aí a cruz, os guerreiros da saúde assumem a linha de frente, são os mais afetados pela doença. Temos os meios, doutor, de biossegurança, temos que usar os EPIs, ter todo o cuidado, eu falo, nós estamos mexendo com um bichinho que a gente não vê, então a gente tem que tomar toda a precaução. E realmente nós somos, se não fizermos aí todas as medidas de biossegurança, sim, podemos ser muito afetados, contaminar e levar até para nossas casas, para os nossos, esse vírus, Ô Daniel, eu queria até estender um pouquinho a sua colocação, que é de suma importância. Nós somos a linha de frente, nós somos os soldados de fronte, Nós é que enfrentamos todo esse problema de cara. E assim vai uma certa crítica às autoridades que não testaram, pelo menos, os profissionais de saúde. Eu acho que, assim, teria que testar a população em massa. Os países conseguiram controlar a doença, testaram toda a população. Testar teste. Nós não fizemos isso. E o mais grave, os países testaram os profissionais da área da saúde. Todo mundo que trabalha em linha de frente, os países envolvidos, testaram. Testaram o técnico de enfermagem, o técnico de raio-x, o auxiliar, o enfermeiro, a recepcionista. Todo mundo faz teste frequentemente. No Brasil não se faz. Em São José dos Campos tem uma guerra violenta, agora conseguiu, através do sindicato de servidores, que sejam testados todos os profissionais que estão na linha de frente. Mas agora, onde já tem o quê? Já 6, 7 meses da doença. E nós perdemos vários profissionais. E muitos adoeceram, principalmente no quadro de enfermagem com essa doença. E eu queria colocar mais um detalhe que a gente não tomou o devido cuidado, que é importante, e que eu peço que vocês abordem aí na formação do pessoal, que eu acho que vocês já abordam, só estou reforçando. A parte emocional do pessoal da saúde, do profissional da saúde, não se toca. Foi a parte mais afetada, foi a doença que nós mais tivemos. Os profissionais sob estresse de uma nova doença, os profissionais com sobrecarga de trabalho, os profissionais com aqueles outros que foram afastados por causa da idade, tiveram que trabalhar mais, os profissionais que eventualmente perderam um amigo dele na linha de frente. Olha como é que fica essa pessoa. E as instituições trabalham como se eles fossem profissionais convencionais, que estão fazendo corpo mole, essas pessoas adoecem. E a pior doença que tem é a doença mental, é uma das piores. Hoje é considerada uma pandemia a doença mental. E os profissionais
o Conselho Nacional de Enfermagem fez um trabalho todo especial para dar atenção através de sites, através de internet, para dar apoio e respaldo emocional para os profissionais para a linha de frente. Aquele estresse de sobrecarga de trabalho, aquele estresse de ver as pessoas morrer, aquele estresse de ter que ver que não tem respirador suficiente para um e para outro. Isso você leva para dentro de casa. O curso de enfermagem é uma coisa muito importante, aliás, o curso de saúde. Mas a gente sempre tem que trabalhar a nossa saúde mental. Além de trabalhar a questão das infecções, a nossa saúde mental não é um nem dois profissionais que frequentemente são afastados por doença mental. Porque você vivenciar a dor do próximo, a doença do próximo, a morte do próximo, nós não somos tão mecânicos como muitas vezes chamam a gente. Eu tenho coração, não é verdade. A gente vivencia isso e tem horas da gente chegar em casa e chorar. Porque não conseguiu. Então, essa parte da pandemia não foi tão explorada. Não foi tão explorada. Né? Então, onde o profissional vai sofrer? Na sua saúde mental. E está sofrendo. Isso é uma grande realidade, né, doutor Paulo? Infelizmente, abre aí até um outro tema para uma próxima live, né? Porque tem muito assunto para a gente falar, né? É muita coisa realmente. Olha, a Janaína fez uma questão aqui. Boa noite. Tem lar do idoso que não tem EPIs. Como o profissional de saúde pode trabalhar desse jeito? Então, até, não sei se a Janaína percebeu, mas a nossa live é uma live beneficente, onde a gente está à procura, né, de doações de EPIs, para que a gente possa auxiliar o Lar Vicentino de Paula e, se possível, a gente pudesse atender a vários outros também lares, né, nessa ajuda. Porque as instituições, elas são filantrópicas, a maioria delas. E elas não têm condições, elas não têm verbas suficientes para manter todos os EPIs necessários para os profissionais que estão ali trabalhando. Então, se torna realmente complicado. Então, nós estamos em campanha, até vou falar aqui um pouquinho. Vocês que estão assistindo aí, se vocês puderem fazer uma pequena campanha junto com seus familiares, seus vizinhos, seus amigos, para que possam vir aqui no colégio, nosso ponto de coleta é aqui o Colégio Tablô, na Manuel Inocêncio, 737, tá? Nós estamos fazendo essa campanha de luvas descartáveis para procedimentos, touca, avental, tá? O que vocês puderem contribuir de forma de EPIs, para que a gente possa contribuir com o Lar Vicentino de Paula, onde a gente tem parceria para os estágios também. Nós gostaríamos de poder atender todos, mas às vezes não é possível a todos, né? Mas eu tenho certeza que qualquer um dos lares aqui de Caçapava irão receber de ótimo, né, coração, de agrado, todas essas doações. Então, a gente sabe que realmente é importante e que vocês da área de saúde são linha de frente e precisam estar protegidos. E muitas vezes o próprio profissional de saúde tem que utilizar do seu pessoal para poder ir trabalhar, para não ter que se contaminar. O doutor Paulo até pode falar um pouquinho sobre isso. Colocada. E eu quero agradecer você, o seu reforço desse trabalho que o Tablô está fazendo. Porque, na verdade, vieram uma série de regras necessárias. Por favor, entenda que são necessárias, por conta da Anvisa e até da Secretaria de Saúde do Estado, em relação às instituições de longa permanência. Só que essas instituições, elas vivem, mais de 70% delas vivem de filantropia, de ajuda. O poder público ajuda, a prefeitura, o Estado, mas o recurso que eles mandam é muito pequeno. E tem outros que não recebem nada, porque são instituições interiores do país que não recebem nada, né? E aí vem a exigência, vem o Ministério Público em cima. A gente é obrigado a notificar, e está certo, a notificar, se tiver algum caso suspeito na instituição, tem que notificar. Se tiver um confirmado também. Os funcionários, amanhã nós iremos fazer testes para todos lá nós recebemos uma doação o Rotary em Caçapava, em convênio, que vai fazer para a gente teste em todos os funcionários lá
que estão no lar de idosos, inclusive dos pacientes. Aquele teste que eu falei que é o padrão ouro, que é aquele teste do cotonete, né, que é o PCR, que é o mais importante para a gente. Todos vão fazer. Mas, assim, há uma exigência de que a gente faça. E quem é que vai pagar? Cada teste desse é R$300. A exigência que é feita, você está lidando com os idosos. É uma exigência que você tenha um quarto de isolamento para esse idoso. E a gente não tem, muitas das vezes você não consegue ter. Nós conseguimos lá, a dona Antônia, eu quero aqui parabenizar todo o trabalho que estão fazendo, através de voluntários, estão fazendo uma obra lá, para poder fazer com que o quarto possa ser um quarto onde possa ter acesso ao oferecer e transitar no meio dos outros. A gente era obrigado, às vezes, a isolar. Você sabe que lá de longa permanência você tem 2 idosos no mesmo quarto. Você teve que isolar. E teve época de ter 3, assim, que vieram de procedimentos que tinham que ficar lá. Então, foi uma dificuldade enorme. A exigência existe, mas não tem quem é que vai bancar essas exigências. A exigência do EPI existe. Agora, quem que vai bancar a instituição? Como ela vai bancar se ela já trabalhava na linha de corte dela próximo do vermelho? Então, graças à solidariedade, né, da população de Caçapava, graças à ajuda de empresas, graças à ajuda de vocês agora, a gente está passando aí já para o 6º, 7º mês, sobrevivendo nessa questão dos EPIs, Agora, além dessa exigência existir, ainda tem uma outra preocupação. A gente está com dificuldade de encontrar no mercado. Vocês bem lembram como é que conseguia luva, como é que conseguia avental, como é que conseguia touca. Você não conseguia isso, estava com uma dificuldade enorme. Agora a gente começa a conseguir esse material. Então, as pessoas ajudarem, não só o lar Vicente de Paulo, mas todos os lares, é muito importante essa campanha. Espero que essa campanha dissemine, que outros também façam o mesmo trabalho. Né? Porque não é uma live que a gente está conversando e discutindo, também com os alunos, com os interessados, mas também sensibilizando as pessoas para poder ajudar. Eu quero ajudar com alimentação, ótimo, é bem-vindo. A gente acha bem-vindo, mantimentos. Mas a gente está precisando agora de EPIs. A gente está precisando agora especificamente de luvas de procedimento. Não é aquela luva nossa cirúrgica, não. Essa luva comum, descartável, essa fininha, joga fora. Toda vez que manipula o paciente tem que ter essa luva. Então, quem puder e tiver como ajudar, que ajude o lar de idosos com essa parte, que é muito importante, porque a gente conseguiu aí em Caçapava. A gente viu que cidades como aconteceu em Campo de Jordão, nós tivemos infecção no lar de idosos lá com grandes problemas, né? Com grandes preocupações. A gente em Caçapava já está em 0 e entenda, não há uma ajuda do poder público em mandar luvas para lá, em mandar aventais para lá, em levar material para a gente de proteção. Não existe isso. A prefeitura, o Estado, o governo federal não está mantendo. Quem está fazendo isso são as pessoas que geralmente sempre ajudaram os lar de idosos. Então, quero aqui parabenizar vocês, mas eu não queria terminar essa discussão sem falar em números importantes, porque parece que as coisas afrouxaram em Caçapava e no país. A gente está vendo muitas pessoas na rua, muitas pessoas, e é inadmissível qualquer aluno do Tableau ou qualquer funcionário da área da saúde ser visto nas ruas sem máscara, ser visto nas ruas desnecessariamente, ser visto em reuniõezinhas, onde o distanciamento social não está sendo respeitado. Vocês dão exemplo. Se vocês fazem de uma forma diferente, os outros se acham necessário fazer, porque você é enfermeiro, você é técnico, está ali no churrasquinho, está batendo foto de selfie, né, fazendo a selfie. Então, vocês são exemplo para toda a população. Né? Então, é inadmissível isso. Eu estou falando desse fato porque a gente está fechando hoje com 4 milhões de casos no nosso país, 4 milhões de casos de Covid. Falando 4 milhões de pessoas infectadas, essas pessoas estão aí. Elas estão transmitindo. E esse afrouxamento do distanciamento social, as pessoas pensaram que acabou a pandemia. Não acabou, não. Os números estão crescentes. No Vale do Paraíba está cada vez aumentando mais. São José dos Campos é um disseminador da doença no Vale do Paraíba. E as pessoas trabalham em São José também. E a gente já não tem mais leito de UTI em Caçapava. Está com dificuldade de leito de enfermaria. Os hospitais privados de Caçapava, Unimed e Policlínica, não tem UTI aí. Então, temos que tomar muito cuidado, especialmente nas cidades que têm essa dificuldade. Né? Então, não acabou a pandemia. Nós estamos fechando hoje com o número de 125 mil mortes. 125 mil mortes, Silmara e Daniel. Né?
A gente pega um avião aí que cai e morreu 120 pessoas. Morreu 120 pessoas. Nós estamos falando 125 mil mortes. Né? Então, é um número absurdo a gente achar que isso é normal. Não é normal. Não é normal. São vidas que se perderam. Então, a gente acostumou a ver lá os jornais da TV aí falando em número de mortes, a gente passou a desprezar isso. E muitas autoridades, inclusive, dizendo que é uma gripezinha, enfim, ajudou a doença a ficar mais tempo que devia ficar no nosso país. Então, nós estamos ainda em plena a subida da doença. Ela ficou no platô. Ela ficou no platô. Nós continuamos tendo um número de mil e poucas mortes por dia. Não dá para a gente relaxar, gente. Não dá. Né? Nós continuamos no momento de alerta. Estamos em alerta ainda, né? De alerta então, ainda. Temos que continuar, sim. Não podemos relaxar com os nossos cuidados, né? Sim. A gente acaba, do ser humano, né? Vai deixando as coisas acontecerem e vai relaxando. Não pode. Temos que usar, sim, as máscaras, utilizar o álcool gel e não deixar que isso nos afete, né? Vamos continuar nos cuidando. Bom, gente, gostaria de agradecer muito ao Dr. Paulo por essa live de hoje, por toda essa tua explicação, acrescentou muito, né, ajudou muito aí a todos que assistiram, teve um bom esclarecimento, ao professor Daniel, também, que está aí junto com a gente, batalhando com as aulas remotas, né, professor? Mas estamos dando andamento, os alunos estão sendo atendidos, nós estamos utilizando de plataforma, estamos utilizando o aplicativo do Zoom, videoaula, né? Bom, nós estamos aqui trabalhando no colégio internamente, para que os alunos, qualquer dúvida, qualquer coisa, venham até nós para a gente poder ajudar, né? A continuar com essa rede de ensino, né? Essa qualidade de ensino que nós temos. E os professores sempre muito solícitos, sempre atendendo a todos os alunos de forma exemplar. Vocês, professores do Tableau, eu só tenho a agradecer, né? E dizer muito obrigado mesmo, porque sem vocês nós não estaríamos aqui hoje trabalhando, né? O professor é a linha de frente também das escolas, principalmente nós da área de enfermagem, né? Estamos aí com os professores trabalhando na linha de frente, o Daniel mesmo trabalha no hospital, né? E também continua dando aula aqui no Tableau de forma remota, tá? Nós estamos aí nos preparando para que os próximos meses a gente consiga logo gradativamente voltar ao nosso ritmo, mas sempre com muito cuidado, atenção, né? E prevenção, para que a gente continue aí até que venha essa vacina, que a gente possa se organizar melhor para o atendimento. Bom, doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigada, tá? Nós continuamos com a nossa campanha de doação, pessoal, dos itens dos EPIs até final de setembro, aqui no colégio, tá? Vocês podem vir, a nossa secretaria ela está aberta das 9 da manhã às 17 horas. É só tocar a campainha, a gente atende ali e recebe a doação de vocês. E peço mais uma vez para que todos façam aí sua pequena campanha e que tragam aqui na escola para que a gente possa auxiliar um pouquinho esses idosos, né, a manter com qualidade esse atendimento deles no lar de idosos, certo? Gente, muito obrigada, boa noite a todos, tá? E até a próxima.